Boa noite, irmãos, graça e paz. Então, nesse momento, queremos convidar os irmãos, você que nesse momento se encontra no seu lar, na sua casa, né, junto com a sua família. Então, nós queremos convidar você para juntos cultuar o Senhor nessa noite. Vamos iniciar com uma leitura da palavra do Senhor, o Salmo 1. O Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, nesse momento, nós queremos pedir a compreensão e, ao mesmo tempo, a disciplina, né, para que os irmãos possam, nesse momento, junto com as suas famílias, louvar o Senhor, para que você possa se preparar para receber a sua palavra. É um momento muito oportuno para nos colocar diante do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Que o Senhor abençoe a sua família, o seu lar, e esse é o momento de nos voltarmos para o Senhor e cultuar a Ele de todo o nosso coração. Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, nessa noite nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus. Deus que nos criou, Deus que nos salvou, e te louvamos, porque o Senhor tem nos guardado de todo mal, o Senhor tem cuidado do seu povo com a sua graça, com a sua maravilhosa graça em nosso favor, com a sua misericórdia, e nós te louvamos. Esse é um momento no qual nós precisamos do Senhor, não só nesse momento, mas a todo momento. Nós queremos depender do Senhor. Nos ajude, ó Pai, nos ajude a estarmos firmes na sua presença. Precisamos da sua graça, e nós sabemos o quanto ela tem nos sustentado. Abençoe os nossos irmãos, prepare os nossos corações nessa noite para a sua palavra, que possamos aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor preparou para esse momento, nessa noite. Que o Senhor use a minha instrumentalidade, que o Senhor me dê graça para transmitir a sua palavra e prepare o coração dos nossos irmãos. Pai, muito obrigado, onde nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos louvar o Senhor nessa noite. Olá, irmãos, cumprimento a todos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de começarmos a louvar ao Senhor, convido os irmãos a acompanhar comigo o livro de Isaías 53, a partir do verso 2, que diz assim: Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, convido os irmãos nesse momento a louvar junto conosco, aí na sua casa, que possamos agradecer ao Senhor pelo seu amor incondicional, por sua graça maravilhosa, que é derramada todos os dias sobre as nossas vidas. E descansar no Senhor, como que diz na sua palavra, né, que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então que possamos repousar, descansar
porque a paz do Senhor ela permanece conosco até os dias de hoje. Então vamos louvar ao Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar essa doce graça e nos fazer viver. La, 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 la. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a
Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Em de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Minha essência és Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós queremos convidar os irmãos agora nesse momento para meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar todos para iniciar com uma leitura do Salmo 5, do versículo 4 ao 10. Então vamos fazer essa leitura juntos. Salmo 5, do versículo 4 ao 10. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireitai diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, no seu íntimo é todo crimes.
A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpado, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nessa noite nós queremos meditar na sua palavra, que o Senhor nos dê graça para transmitir, que seja o Senhor que fale aos nossos corações, e nós cremos que o Senhor vai falar. Que o Senhor use a minha instrumentalidade nessa noite para comunicar aquilo que é necessário para a nossa vida, para o nosso relacionamento com o Senhor, para a construção do nosso caráter cristão, e que possamos, através da sua palavra, buscar, acima de tudo, viver para a sua glória. Nos ajude nessa noite, onde nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, o pior vírus de todos, nós vamos falar sobre um vírus maior do que esse que nós estamos enfrentando. Esse é um momento de alerta máximo em relação à pandemia. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando por extremas dificuldades. Isso é real. E sim, nós temos consciência que nós temos que seguir algumas orientações da medicina, e nós temos que ter todos os cuidados, sim. E esse é um momento de alerta, para que possamos cuidar das nossas vidas e seguir todas as orientações, sim. Mas também existe uma preocupação muito maior hoje, um vírus que eu posso falar, à luz das Escrituras, um vírus muito maior do que esse que nós estamos enfrentando. E esse é um vírus que eu posso dizer que é o maior de todos, é o pecado. O pecado, ele é algo que está afetando a vida das pessoas, e uma vez que as pessoas estão focadas agora nesse momento, nesse cenário de pandemia, as pessoas estão esquecendo de também lidar com a questão dos seus pecados. E olhando para o cenário atual, eu quero falar algo muito importante para a sua vida, para nossas vidas. Deus tem muitos propósitos com todas as coisas que Ele nos faz. Não é diferente com essa calamidade que nós estamos enfrentando. Um dos propósitos é trazer a humanidade ao arrependimento. O juízo do Senhor tem essa finalidade, tem esse propósito, de atrair a atenção do homem em relação ao próprio Deus. E, como eu falei, um dos propósitos é trazer a humanidade ao arrependimento, refletindo principalmente sobre a sua fragilidade, através da dor e do sofrimento. É nesse momento que toda a humanidade tem que se voltar e olhar para a graça e a misericórdia do nosso Deus. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 23, Jesus anunciou uma série de sinais que marcaria a sua volta: guerras, terremotos, fomes, epidemias, perseguições. E estes sinais não é para marcar a data da sua vinda, mas a certeza de que Ele voltará. Esse é um momento de refletirmos sobre esse momento do qual nós estamos passando e que marca, sim, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua palavra, ela é verdadeira, e Cristo vai voltar. O Senhor prometeu em sua palavra, e Ele vai voltar em glória. O livro também de Apocalipse, ele cobre o mesmo período, da primeira vinda até a segunda vinda. Quando Jesus falou em seu sermão escatológico sobre a sua vinda, ele deixou esses sinais que marcariam a sua volta. E o livro de Apocalipse, ele também cobre esse mesmo período, desde a primeira vinda até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E esses sinais de Apocalipse são reapresentados de forma figurada e simbólica. E aí o livro fala do Cordeiro quebrando selos,
anjos tocando trombetas, anjos derramando taças da ira de Deus. E nós vamos falar sobre isso, sobre os flagelos de Deus. E através desses flagelos de Deus que Ele quer mostrar o seu juízo à humanidade e também para a sua igreja. Os juízos de Deus, eles são introduzidos no livro de Apocalipse, quando o Cordeiro abre os selos, quando os cavaleiros saem da parte de Deus, e ali é mostrado 4 cavalos. O primeiro cavalo é o cavalo branco, que representa Cristo saindo para vencer e se tornando vencedor. Então esse é o primeiro cavalo. Em seguida, os cavalos preto, amarelo e vermelho simbolizam a morte, a fome, a guerra e todos os flagelos. E o Senhor faz isso com o intuito de trazer a atenção do homem para Ele mesmo. O alvo de Deus, com todos esses flagelos, eles também, nós podemos dizer que eles são variados. Primeiro, Deus castiga a humanidade por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Deus, na sua justa ira, Ele pune o pecado da humanidade. Essa é uma realidade. O pecado, ele afeta a santidade do Senhor. O pecado, ele traz graves consequências. E uma das formas que Deus se utiliza para chamar a atenção do homem em relação aos seus pecados é exercendo o seu juízo. E aí ele usa alguns flagelos, como nós vamos olhar em algumas passagens aqui de Apocalipse. No livro de Apocalipse, ele fala sobre esses flagelos. Como eu falei, primeiro o cavalo branco, que representa a Cristo, e depois os cavalos preto, amarelo e vermelho, que simbolizam os flagelos, representam os flagelos, a ira de Deus, o juízo de Deus sobre toda a humanidade, e também a sua igreja não está isenta também desse juízo. Então, Deus, na sua ira santa, Ele pune os nossos pecados. Se Ele não fizesse isso, Ele não era Deus. Uma vez que Ele deseja proteger a sua santidade, Ele faz isso, então Ele pune os nossos pecados. Não há interesse da parte das autoridades combater esse tipo de coisa. Os nossos pecados, chamar a nossa atenção em relação à nossa vida, nessa área espiritual, onde esse vírus, o pecado, tem se alastrado por toda a humanidade, e esse vírus tem trazido também consequência e mais consequência, e também a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o homem pecou, e o homem atraiu a morte para si. O pecado, ele tem destruído famílias, relacionamentos, tem afetado as crianças, os jovens e adultos, e ele ataca diretamente a santidade de Deus. Essa é a realidade do pecado. O pecado é algo muito sério, e as pessoas estão pecando, e nos últimos tempos, foi isso que o Senhor falou no seu sermão profético: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E nós temos visto a multiplicação da iniquidade, do pecado, e as pessoas não estão preocupadas em relação às consequências da multiplicação desses pecados. Por isso nós temos visto autoridades usando desse momento olhando simplesmente só para os seus interesses, por causa do pecado. O pecado é o maior problema. Sim, nós sabemos que o coronavírus é algo muito danoso, é algo que está afetando a vida das pessoas, que está levando as pessoas à morte, mas o pecado, ele é algo muito mais agressivo. Ele destrói a tua vida aos poucos, ele destrói os teus relacionamentos aos poucos, e ele vai contaminando a sua vida, ao ponto de você perder a sua paz interior, ao ponto de você se afastar de Deus, se afastar das pessoas que te amam. Tudo isso é consequência do pecado. Por isso Deus reage, Deus vai reagir, e esse é o momento onde nós devemos refletir essa situação que nós estamos enfrentando.
Não seria isso um flagelo, o juízo do Senhor sobre toda a humanidade, e também com o intuito de nos alcançar, a igreja escolhida pelo Senhor, os santos, também para chamar a nossa atenção. Então, os Salmos 5, versículo 4 e 10, nós vimos aí que Deus, o salmista, rogando ao Senhor, próprio Davi, falando sobre o comportamento dos injustos, dos ímpios, do homem que não busca o Senhor, que não há sinceridade em seus corações, que a sua garganta é sepulcro aberto, eles falam daquilo que é de si mesmo, das suas pretensões, das suas arrogâncias, do seu orgulho, da maldade do seu coração. Essa é uma realidade desde os tempos de Davi e hoje continua. E hoje está se multiplicando, e eu vejo que essa é uma oportunidade, é um momento no qual Deus está chamando a atenção da humanidade para essa realidade. E mais uma coisa é certa: os ímpios, os arrogantes, não vão permanecer na presença do Senhor, porque Ele vai cobrar. Então as pessoas podem sim pecar, elas estão livres para pecar, Deus os entregou às suas transgressões, às paixões do seu coração, mas a conta um dia vai chegar. E essa conta ela é pesada, é o juízo do Senhor. E já começando a partir dos seus flagelos, do juízo do Senhor. Então o livro de Apocalipse, ele nos chama também essa atenção. Deus, na sua justa ira, ele derrama o furor da sua santa justiça. Então o primeiro motivo que nós podemos entender é que Deus castiga a humanidade por causa dos seus pecados. Deus, ele vai castigar. Ele não seria Deus se ele não fizesse isso. Por mais que Deus seja amor, e Deus é amor. Deus é um Deus justo, santo, mas Ele é um Deus que se ira, e a sua ira, ela é justa, por causa do pecado da humanidade, por causa do mundo que deu as costas para o Senhor. O outro motivo pelos quais Deus, Ele executa o seu juízo, os seus flagelos, é porque Ele deseja purificar a sua igreja. O desejo dele é a santidade dos crentes, desapegar das coisas desse mundo, para que os crentes possam desapegar das coisas desse mundo, ansiar mais pela eternidade oferecida, essa eternidade no qual Deus colocou em nossos corações, para que possamos viver uma dependência do Senhor, uma intimidade com Ele, uma relação íntima, e o Senhor deseja isso da sua igreja. E quando o juízo vem também sobre nós, o intuito, o propósito é esse, é tornar a sua igreja mais santa, como uma noiva que se prepara, se purificando, e essa é uma forma de chamar a nossa atenção, uma vez que a igreja do Senhor, muitas vezes a tendência dela também é se afastar do santo Deus. Então o alvo principal do juízo de Deus é chamar a atenção da humanidade. E só tem um meio, a cura para o pecado, para a iniquidade que tem assolado a vida do homem, que tem trazido duras consequências para a vida do homem. Só existe uma forma de frear, se eu digo assim, de frear o juízo do Senhor. É o arrependimento. É o antídoto para o pecado. É a vacina do pecado. É o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. O intuito de todos esses flagelos na terra é trazer o homem ao arrependimento dos seus pecados. Para que haja um reconhecimento, para que haja uma humilhação diante do Senhor e reconheçamos que Ele é Deus, que Ele é o dono das nossas vidas e que nada passa impune à sua vista. Então o intuito é trazer os homens humilhados diante da sua glória, para que possamos reconhecer a sua glória, para que possamos reconhecer que Ele é Deus, um Deus vivo, não um Deus
que está morto, mas um Deus vivo. E diante disso, dessa humilhação, desse arrependimento, para que toda a humanidade possa receber perdão e vida eterna, para que o homem pecador, perdido pecador, possa se curvar diante da grandeza do nosso Deus e reconhecê-lo, que Ele é Deus, e possa confessar os seus pecados, se arrependendo e crer unicamente no Senhor Jesus. E aí receberão perdão e vida eterna. Como esses flagelos conduzem as pessoas ao arrependimento? Como é que esses flagelos vai nos conduzir a essa necessidade de um arrependimento genuíno em nossos corações? Primeiro, o quanto as pessoas, para que as pessoas possam entender o quanto elas são impotentes em relação ao seu próprio destino. Quando Deus exerce o seu juízo, você olha para esse momento, para o cenário que nós estamos vivendo, aquelas pessoas que muitas vezes se acham maior do que Deus, essas pessoas que são arrogantes, que são orgulhosas, e muitas vezes se apoiando nos seus recursos, achando que o seu dinheiro é o seu Deus, que vão lhe proteger de tudo. E nesse momento, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, o seu dinheiro, os seus recursos não podem fazer nada, o seu conhecimento, a sua arrogância, não podem fazer nada. A medicina não pode prever o nosso destino. A medicina não pode fazer isso. O único que pode fazer isso é Deus. Deus, Ele conhece. Ele nos conhece. Ele nos criou. Ele é o nosso Criador. Por isso que nós devemos nos voltar para esse Deus que conhece. Por mais que nós, sim, não descartando a importância da medicina, do conhecimento, mas é nesses momentos que nós podemos ver a impotência do homem em relação aos seus destinos. Eles não sabem nem para onde vão. Aqueles que não conhecem ao Senhor, que não tiveram ainda uma experiência pessoal com o Senhor, e eles estão aí à mercê de uma realidade. Eles não conhecem, eles não estão à parte dessa realidade no qual o juízo do Senhor vem sobre eles, e eles nem sabem para onde as suas almas vão ser conduzidas. Então, é importante nós entendermos como nós somos limitados, o quanto nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia. E é um momento de nos voltarmos justamente para a sua graça, para a sua misericórdia. É um momento da igreja, onde a igreja deve se posicionar, para nos voltarmos e buscarmos a sua misericórdia. Então, o intuito do juízo do Senhor, eu vejo que isso, se não for uma ação direta de Deus, é a permissão de Deus para mostrar o quanto Deus existe, o quanto o homem é impotente, o quanto o homem, diante da grandeza de Deus, ele é simplesmente pó e ele não é nada. Então, o intuito também é mostrar que os deuses das nações são falsos. Muitas pessoas estão apegados aos seus ídolos, aos seus deuses, e nada nesse momento podem fazer. Então, nós temos pessoas que recorrem a seus deuses, e eles não conseguem mudar essa realidade. Eles não podem mudar, porque eles não são um Deus vivo. É um Deus morto. E o que Deus deseja é que o pavor da morte toque em nossos corações, diante de todo esse juízo, diante desse flagelo que nós estamos enfrentando. O desejo do Senhor é que toda essa realidade, todo esse pavor, ele toque os nossos corações. E nós podemos ver também, diante desse sofrimento, desse pavor que nós estamos enfrentando, o intuito é trazer a realidade da nossa mortalidade. Nós vamos enfrentar a morte, assim como também muitos estão preocupados porque estão enfrentando essa doença, e eles estão com medo de morrer, estão com medo de enfrentar a realidade da morte.
Mas o pecado também nos trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. E nós vamos ter que enfrentar também essa realidade. E nós podemos enfrentar uma realidade muito maior. O ser humano vai ter que enfrentar uma realidade muito maior da morte eterna. A morte eterna, uma morte de sofrimento eterno, de angústia eterna, de perturbações eternas, e isso é para toda a eternidade. Então, todos os propósitos é trazer o homem para junto de Deus. Nada acontece por acaso. Deus está no controle. Deus governa o mundo, governa nossas ações, as nossas vidas, e Deus está no controle. Nada passa desapercebido ao olhar do Senhor. Ele sabe as nossas intenções, Ele conhece o coração do ser humano, e Ele sabe nos punir. E eu vejo isso, é um momento no qual Deus está nos punindo. Deus está nos punindo, para chamar nossa atenção, com o propósito de nos trazer para perto de si. Então essa é a finalidade. Apocalipse 9, 20 e 21. Outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, João, ele fala aqui, através da revelação que ele teve, sobre homens que, mesmo recebendo o juízo do Senhor, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. E eles continuaram servindo aos seus deuses, aos seus ídolos, e não se voltaram para o Senhor. E essa é uma realidade também. Apesar de que, quando Deus ele manifesta o seu juízo, a sua ira sobre os pecadores, alguns se arrependem. Alguns se voltam para a graça e a misericórdia do Senhor, e eles confessam os seus pecados, eles se humilham, eles se arrependem, mas há uma grande possibilidade, por causa da dureza do coração do homem, alguns não se voltam para o Senhor, e essa é uma realidade também, diante dos flagelos, e essa não é a primeira vez que o Senhor pune a humanidade, e essa é uma realidade. Muitos morrerão debaixo dos flagelos de Deus, e que antecede a sua volta, a volta de Cristo, porque muitos endurecerão o seu coração, muitos ainda não estão preocupados em relação à realidade dos seus pecados, que o pecado os condena, mas mesmo diante desse cenário, diante dessa realidade que nós estamos enfrentando, alguns estão preocupados em fazer festas clandestinas, alguns ainda estão preocupados em fazer carnavais e outras coisas, menos com a sua realidade espiritual. Eles não se preocupam, muitos deles, a maioria não se volta. Claro que não podemos generalizar, alguns vão se voltar. Há pessoas se voltando para Cristo, há pessoas reconhecendo o quanto preciso da graça e da misericórdia do Senhor. Então, note no versículo 20, que muitos que sobreviveram não se arrependeram. Não se arrependeram. Se houvesse arrependimento, eles tinham abandonado seus ídolos, mas eles continuavam, seguindo a idolatria dos seus corações. E um dos motivos do juízo de Deus é porque o homem virou as costas para Deus, decidiram seguir os seus ídolos perecíveis, que não têm vida, que não andam, e que não podem fazer nada a respeito deles mesmos. O versículo 20 diz que, quando o flagelo chegou sobre as suas vidas, não se arrependeram das obras das suas mãos. Essas obras, quais são elas? De adoração a demônios, a ídolos de ouro, de prata, de cobre,
de pedra e de pau, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. E eles continuam, seguindo aos seus ídolos, as suas idolatrias, com o coração endurecido. E vendo toda a realidade, todo o cenário, e mesmo sendo manifestado o juízo do Senhor, eles continuam se afastando do Senhor. Os flagelos de Deus têm como objetivo de arrependermos dos nossos ídolos, também de abandonar os nossos ídolos. E a igreja do Senhor, ela precisa entender isso, que muitas vezes nós estamos presos a alguns ídolos do nosso coração e que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos abandonar os nossos ídolos e nos voltar inteiramente para a sua graça. O versículo 21, o intuito é perceber a santidade de Deus e a nossa pecaminosidade, nem ainda se arrepender dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, nosso coração, ele está cheio de ídolos, há um desejo nessa carne, a nossa pecaminosidade, ela nos afasta de Deus, ela nos empurra para longe de Deus e nos alimenta com desejos, e esses desejos às vezes são tão fortes, desejos que muitas vezes tornam ídolo no nosso coração. Apocalipse também 16, nós podemos ver, olhando mais um pouquinho para frente, nós podemos ver aqui o capítulo 16, versículo 9, 11, 21, ele diz assim: com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram, de novo, não se arrependeram, para não lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Ao invés de glorificar o nome de Deus, eles blasfemaram o nome de Deus, eles deram as costas, mas eles sofreram o dano, as consequências. Eles, diante de todos os flagelos, diante do juízo do Senhor, eles não clamaram a Deus por graça, por misericórdia, pelo contrário, eles se afastaram, eles blasfemaram contra Deus, e por causa disso sofreram as consequências, angústia e mais angústia, sofrimento. E essa é uma realidade, que o pecado está conduzindo ao homem a uma realidade de uma morte espiritual e uma morte eterna, onde o homem vai sofrer toda a angústia eterna, um sofrimento que não se compara ao sofrimento que hoje nós passamos nesse mundo. Então, olha o versículo 10, diz que eles remordiam a língua, era um sofrimento intenso, era um sofrimento muito profundo, por causa dos seus pecados, por causa do sofrimento através dessas calamidades. O homem ainda não se atentou para essa realidade. Deus nos traz sofrimento para olharmos para Ele, para voltarmos nosso coração para Ele. Mas ao invés disso, o homem tem se afastado de Deus, tem seguido os seus ídolos, a sua idolatria, e vai sofrer mais angústia. Você tem visto isso. Se muitos não vão morrer com a realidade desse vírus hoje, muitos que ainda não temem ao Senhor, que não se voltaram, vão enfrentar uma morte muito pior do que o próprio vírus. É a morte eterna. E lá vai ser um sofrimento eterno, para toda a eternidade. Então, eles preferem sofrer toda a angústia e sofrimento. E eles decidiram. Quem decidiu, Deus mostrou o seu juízo com o propósito de chamar a atenção do homem pecador, para que ele se volte para a sua graça, para a sua misericórdia, mas eles preferiram sofrer todo o dano, e vão sofrer. Essa é uma triste realidade. O homem pecou, o homem foi separado de Deus por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado,
E o homem vai ter que enfrentar o juízo do Senhor. Além dos flagelos que Deus vai trazer sobre toda a humanidade. Esse aqui é só um ensaio de um flagelo muito maior, de um juízo muito maior, que vai ser uma eternidade sem Deus. Essa é a realidade de todo pecador. Então o homem precisa olhar para esse momento. Esse é só um ensaio, mas tem um objetivo. Esse momento que nós estamos vivendo, de sofrimento, vendo as pessoas morrendo em hospitais, a realidade desse vírus tão sutil, afetando vidas e mais vidas, sem o homem poder fazer nada, mesmo com tantos recursos, mesmo com todo o seu conhecimento, mesmo com toda a sua arrogância, achando que é alguma coisa, com seu status, eles não podem fazer nada. Mas há um sofrimento muito mais doloroso do que esse, é o sofrimento eterno, onde vai ser para toda a eternidade. Então, mas essa é uma decisão do homem. Ele só tem duas opções: ou ele se volta para a misericórdia do Senhor, ou ele se volta para a sua graça, ele se arrepende dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades, e reconhece o Senhor como o único Deus da sua vida, abandonando os seus ídolos, as suas paixões infames, e se voltando para a graça e a esse Deus santo. Então eles decidiram morrer com os flagelos. O versículo 11 do Apocalipse 16, desse texto, diz que eles blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Nesse tempo, eles vão, mesmo olhando para o juízo do Senhor, eles vão blasfemar. Foi algo que eles decidiram. Então o pecado é o pior vírus que o homem possa imaginar. E a única forma de nos livrar dessa doença que é o pecado que está agredindo a sua paz, a sua vida, é se arrepender, é se voltar para a graça do Senhor, é reconhecer o quanto nós necessitamos da sua graça. Milhares de pessoas nesse momento, elas vão padecer, e elas estão padecendo por conta dessa realidade, desse vírus, como foi em outros flagelos, como nós podemos olhar para o passado e ver que Deus também permitiu. Nós temos um exemplo da peste negra, que levou milhares e milhares, milhões de pessoas, e matou pessoas, levaram vidas foram levadas, por causa também desse vírus horrível. Mas nós precisamos entender que a realidade do pecado é muito maior, é algo muito mais preocupante. O pecado está destruindo a vida das pessoas, está conduzindo essas pessoas para o inferno, está destruindo relacionamentos. Então nós precisamos nos voltar para a graça do Senhor. Quanto igreja, irmãos, nós precisamos também nos humilhar. Nós precisamos olhar para esse momento. Esse é um momento que nós precisamos nos voltar para o Senhor. A igreja do Senhor, ela não pode estar dispersa, desatenta a essa realidade que nós estamos enfrentando. É um momento também que Deus está chamando a atenção da sua igreja. É um momento que Deus está usando desse momento também para punir a nossa pecaminosidade. Portanto, examinemos nossos corações à luz da sua palavra e nos voltemos para Ele. Não façamos como esses que não se arrependeram. Não façamos como esses que, mesmo Deus mostrando o seu juízo, os seus flagelos, eles não se arrependeram. Que possamos nos arrepender, que possamos nos voltar, nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei eu dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 1 Crônicas 7,14. Então há uma necessidade do povo do Senhor, uma vez que nós estamos debaixo também desse momento, dessa realidade,
naquilo que nós entendemos como um flagelo de Deus para toda a humanidade, nós temos que entender que nós também estamos debaixo do juízo do Senhor. E há um momento de nos voltarmos para a sua graça, para a sua misericórdia. Há um momento de nos converter dos nossos maus caminhos, nos arrepender e buscar o Senhor em oração. Está mais do que na hora de nos colocar, de nos revestir de toda humildade, de colocar essa vestidura da humildade, deixando a nossa arrogância, deixando o nosso orgulho, soltando toda essa arrogância que há no nosso coração, abandonando os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração, para nos voltarmos para esse Deus Santo, que deseja que a sua igreja esteja pronta para a sua bendita vinda, que possamos nos dedicar ao Senhor. É um momento de nos humilhar, há um momento de orarmos ao Senhor, rogar a Ele misericórdia, perdão, para que Ele mude essa situação. O Senhor está atento às nossas orações, Ele ouve a oração dos santos, Ele está atento à oração do seu povo. Há um tempo, esse é um tempo de humilhação. Em todo o juízo que Deus estabeleceu também sobre o seu povo, o povo mudou as suas realidades à medida que eles se voltaram em oração, em humilhação, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados, se convertendo dos seus maus caminhos, e Deus mudou as suas realidades. Se nós desejamos ser uma igreja santa, nós precisamos nos voltar para a sua misericórdia. Se você está vivendo uma vida de pecado, se humilhe, se volte para a sua graça, abandone o seu mau caminho. Igreja, há um momento de despertamento. A igreja do Senhor está dormindo, e essa é uma realidade. Esse é um momento, diante de todo esse cenário, é um momento da igreja acordar para a realidade, para que possamos individualmente acordarmos para a nossa realidade espiritual. Há um momento de comodismo por parte dos cristãos. Estamos vivendo muitas vezes apenas religiosidade. Há um momento que nós precisamos olhar para esse Deus Santo e percebermos a nossa pecaminosidade, que possamos olhar à luz da sua palavra, e essa palavra possa refletir em nosso coração de tal maneira que olhemos para a nossa pecaminosidade e nos arrependamos e confessemos os nossos pecados a Ele. Irmãos, desperte, busque o Senhor de todo o seu coração. A nossa esperança, ela não está na medicina, a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança não está nas autoridades desse país. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança está no Senhor, aquele que se move à medida que o seu povo reconhece a sua pecaminosidade, que se arrepende e se volta para a sua graça, para a sua misericórdia, e reconhece que Ele é Deus. Cuidemos dos nossos corações, que possamos buscar o nosso Deus de todo o nosso coração. Que o Senhor abençoe a sua vida. Há um momento, eu queria lhe fazer um desafio nessa noite, que você busque ao Senhor, que você, assim, na sua casa, junto com a sua família, busque mais tempo com o Senhor, se humilhe, confesse os seus pecados, abandone os seus ídolos. Não faça como esses que, mesmo olhando para todo esse flagelo, para toda essa situação, para todo o juízo de Deus sobre toda essa humanidade, sobre toda a humanidade, não façamos como eles. Há um momento que Deus quer chamar a nossa atenção, que mediante todo esse cenário, que possamos nos voltar para a sua graça. Façamos isso, irmãos. Vale a pena servir o Senhor de todo o nosso coração. Vale a pena suportar as aflições dessa vida. Vale a pena caminhar com o Senhor com integridade de coração, se convertendo sempre dos maus caminhos. Nós vamos pecar contra Deus. Nós vamos sim cair nas pretensões dos nossos pecados.
mas o Senhor nos dá a graça, a misericórdia para nos voltarmos para Ele e confessar os nossos pecados e nos arrependermos. Então esse é o momento oportuno. Ore, busque o Senhor de todo o nosso coração, busquemos o Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós queremos rogar a sua graça, a sua misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, pois somos pecadores, pois temos, de alguma forma, pecado contra o Senhor, e muitas vezes pecados que têm afetado a nossa relação com o Senhor, pecados que são intencionais muitas vezes, mesmo sabendo que a sua palavra nos adverte, mesmo que a sua palavra muitas vezes nos proíbe, muitas vezes ainda decidimos pecar contra o Senhor, porque temos um coração endurecido, porque muitas vezes para nós vale mais a pena satisfazer os desejos da nossa carne do que satisfazer a sua vontade. Que o Senhor tenha misericórdia nas nossas vidas, que o Senhor nos dê graça para suportar as aflições da vida, para suportar esse momento tão difícil e ver o quanto o Senhor quer chamar a nossa atenção, que a sua igreja se volte, que a sua igreja se arrependa dos seus pecados, que oremos para que a humanidade, nesse momento tão difícil das suas vidas, que ela possa olhar para o alto e perceber que há um Deus nos céus, que há um Deus que é soberano, que é um Deus que é vivo, um Deus verdadeiro, não um Deus de madeira, não um Deus segundo as suas pretensões, não um Deus criado em seus corações de acordo com as suas pretensões, mas um Deus justo, um Deus santo, que requer de cada um de nós santidade, para que possamos nos arrepender e nos voltar inteiramente para o nosso Senhor Jesus, para a sua graça, que o Senhor converta corações e mais corações. Oremos para que o Senhor chame, e o Senhor está fazendo isso, só que as pessoas estão decididas em seus corações de não se voltar para o Senhor e continuam seguindo os seus ídolos. Que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas. Pai, muito obrigado, porque o Senhor abriu a nossa mente, o nosso coração, para entendermos essas verdades. Nós te louvamos, ó Pai, porque somos um povo escolhido, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, e hoje entendemos os propósitos, os objetivos de todas essas coisas, que o Senhor alcance aqueles corações que estão distantes do Senhor, mesmo fazendo parte do seu povo, que o Senhor, o seu Espírito, ó Pai, venha convencê-los da sua justiça, do seu juízo, esse juízo que está sobre a humanidade, que o Senhor possa convencê-los a respeito dos seus pecados, da eternidade, da morte espiritual, que é um dano muito maior. Nós cristãos podemos padecer, nós não estamos isentos desse vírus, mas nós temos uma esperança de vida eterna, nós estamos seguros no Senhor, e essa é uma esperança muito maior. Isso é algo muito maior do que a realidade desse vírus, dessa doença que está se alastrando, destruindo vidas, destruindo famílias também. Mas quando nós temos o Senhor, quando nós entendemos a respeito da vida eterna, essa vida eterna que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, isso é muito maior. Isso vai nos dar força suficiente para enfrentarmos as tribulações da vida. Que os nossos corações, que a igreja do Senhor esteja esperançosa, que ela seja encorajada a continuar se movendo para o Senhor, na sua vida com o Senhor, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo quem o Senhor é, porque nós temos o Senhor, nós temos a consciência que nós fomos alcançados pela sua graça, e hoje nós temos nós não somos cegos mais. O Senhor fez esse milagre espiritualmente em nossas vidas. O Senhor nos deu vida em Cristo. O Senhor abriu os nossos olhos em Cristo. O Senhor nos deu uma esperança muito maior do que a vacina, do que tudo nesta vida.
do que todas essas tribulações. O Senhor nos deu essa esperança em Cristo. Muito obrigado, Pai, aonde nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.